Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre a derivada de funções polares. Para conversar sobre isso, vamos observar esse gráfico aqui de r igual a seno de 2θ em coordenadas polares. Se você estiver achando isso estranho ou não lembrar o que é isso, eu aconselho que você realize uma revisão sobre isso assistindo uma aula sobre coordenadas polares ou até mesmo olhando aqui em nossa seção de pré-cálculo. Mas, mesmo assim, eu vou te dar um pouco de base aqui sobre isso, tudo bem? Então, vamos tentar aqui nos familiarizar por que esse gráfico tem esse formato. O que estamos fazendo para qualquer ponto aqui é claro, a gente poderia especificar esses pontos em termos das coordenadas x e y, mas também podemos especificar isso em termos de um ângulo e um raio. Por exemplo, isso aqui teria alguma coordenada x e y, mas também podemos traçar isso partindo da origem, e aí a gente especifica um ângulo θ e um raio r, ou seja, uma distância do ponto até a origem. E só para a gente se familiarizar com essa curva, vamos ver por que isso é intuitivo. Quando θ é zero, r vai ser igual a seno de 2 vezes zero, ou seja, estamos com r na origem. Aí, à medida que θ fica maior, nosso r vai ficar maior, até a gente começar a traçar isso aqui que se parece com a pétala de uma flor, de um trevo, talvez. Poderíamos ficar fazendo isso até o fim, mas o que acontece quando θ é igual a π sobre 4? Quando θ fica igual a π sobre 4, o seno de 2 vezes π sobre 4 é o seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então, r é igual a 1. Nesse ponto, chegamos a uma espécie de r máximo. Aí, à medida que θ aumenta mais, r vai começar novamente a diminuir e vai ficando cada vez menor. Agora, vamos fazer isso aqui em um contexto de cálculo. E a primeira pergunta a fazer é: como nós expressamos a taxa de variação de r em relação a θ? Pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. E aí, fez? Não? Ok, a gente vai fazer isso juntos aqui agora. O que é r' de θ? Bem, não há nada de novo aqui. Você só tem uma variável em função da outra. Sendo assim, basta utilizar a regra da cadeia. Pegue a derivada dessa função externa em relação ao que está dentro, ou seja, a derivada de 2θ em relação a 2θ, que vai ser igual ao cosseno de 2θ, e aí multiplique isso com a derivada da função interna em relação a θ, ou seja, a derivada de 2θ em relação a θ, que nesse caso é apenas 2. Aí podemos colocar apenas um 2 aqui na frente desse cosseno. Certo, isso foi bem interessante, mas vamos ver se a gente consegue expressar essa curva aqui em termos de x e y. Então, pense sobre essas derivadas. Fazendo uma revisão de pré-cálculo, quando você quer sair aqui do mundo polar e ir para o mundo que eu acho que você pode chamar de retangular, você tem que se lembrar da transformação, onde y é igual a r seno de θ e x é igual a r cosseno de θ. Agora, apenas com uma revisão aqui muito rápida, por que isso faz sentido? Vamos pegar uma dessas combinações de ângulo com r bem aqui. Ou seja, vamos dizer que isso é θ e isso é r. Bem, a altura aqui desse lado vai ser o y, e o comprimento aqui desse lado vai ser o x. A gente sabe da trigonometria, da nossa definição do círculo trigonométrico, que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, nesse caso, teremos y sobre r, que é a hipotenusa. Também sabemos que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, ou seja, x, sobre a hipotenusa, que nesse caso é r. Aí você tem apenas que multiplicar os dois lados aqui por r para chegar ao que temos ali. Se eu estiver indo muito rápido, não se esqueça que essa daqui é apenas uma pequena revisão sobre coordenadas polares e que você encontra isso aqui em uma aula completa de pré-cálculo. Agora, podemos usar isso para expressar puramente em termos de θ. E como fazemos isso? Bem, sabemos que r é igual ao seno de 2θ, certo? Então, você só precisa substituir esses r's aqui pelo seno de 2θ. Sendo assim, y é igual ao seno de 2θ vezes o seno de θ.
E x vai ser igual ao seno de 2θ vezes o cosseno de θ. Agora, podemos utilizar essas expressões para encontrar a taxa de variação de y e de x em relação a θ. Sabendo disso, pause esse vídeo e encontre uma expressão geral para isso. E aí, conseguiu? Se não, não tem problema, vamos fazer isso juntos agora. Bem, mais uma vez, vamos apenas usar as nossas técnicas de derivadas aqui. Eu posso escrever, então, y' de θ, ou seja, a derivada de y em relação a θ, e aí eu uso a regra do produto aqui. Nós vamos ter a derivada da primeira expressão, que é 2 cosseno de 2θ. Já vimos isso antes, isso aqui está saindo da regra da cadeia. Aí, seguindo a regra do produto, multiplicamos isso pela segunda expressão, ou seja, pelo seno de θ. Aí, somamos isso com a primeira expressão, que é o seno de 2θ, vezes a derivada da segunda expressão, a derivada do seno de θ, que, nesse caso, é o cosseno de θ. Agora, podemos fazer a mesma coisa para x. Sendo assim, temos que x' de θ é igual a derivada da primeira expressão, que vai ser 2 vezes o cosseno de 2θ, vezes a segunda expressão, o cosseno de θ, mais a primeira expressão, o seno de 2θ, vezes a derivada da segunda expressão, que, nesse caso, é menos o seno de θ. Bem, a gente pode colocar o sinal de negativo na frente, assim fica melhor. Agora, podemos utilizar isso para avaliar alguns pontos. Por exemplo, podemos dizer o que está acontecendo quando θ é igual a π sobre 4? Bem, vamos fazer isso aqui. Quando θ é π sobre 4, eu vou fazer isso em preto aqui no gráfico, nós estaremos nesse ponto aqui. Bem, vamos avaliar isso. Então, vamos calcular aqui y' de π sobre 4. Isso é igual a, vejamos, isso vai ser igual a 2 cosseno de π sobre 2. Afinal, 2 vezes π sobre 4 é igual a π sobre 2, vezes o seno de π sobre 4, mais o seno de 2π sobre 4, que é o seno de π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 4. Isso vai ser igual ao quê? Bem, o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, se isso é zero, tudo isso aqui vai ser zero. Aqui temos o seno de π sobre 2, que é 1, vezes o cosseno de π sobre 4, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Bem, podemos fazer o mesmo exercício aqui com o x. Podemos dizer que x' de π sobre 4 é igual a... Aqui, vamos ter 2 vezes o cosseno de 2 vezes π sobre 4. Então, isso será 2 vezes o cosseno de π sobre 2. Essa primeira parte aqui vai ter a mesma aparência, então esse primeiro termo será zero. Aí, teremos isso menos o seno de π sobre 2 vezes o seno de π sobre 4. Isso aqui vai ser apenas 1, e isso vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 também. Então, temos aqui menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, vamos ver por que isso faz sentido. Vamos pensar sobre o que acontece à medida que θ aumenta aqui. Se você aumentar o θ um pouco acima de π sobre 4, se você aumentar só um pouquinho, sua coordenada y continua aumentando. Então, faz sentido que você tenha uma inclinação positiva aqui. Mas o que acontece com a coordenada x conforme θ aumenta um pouco? Bem, a coordenada x começa a diminuir quando θ aumenta. Então, é por isso que faz sentido que você tenha uma taxa de variação negativa bem aqui. Agora, a próxima pergunta que você pode fazer é sobre a taxa de variação de y em relação a x. Como podemos encontrar isso? Afinal, eu quero descobrir a inclinação da reta tangente bem ali. E parece que tem uma inclinação negativa, mas como podemos realmente calcular isso? Bem, uma forma de pensar sobre isso é calcular a derivada de y em relação a x. E isso vai ser igual à derivada de y em relação a θ sobre a derivada de x em relação a θ. E vamos fazer isso em θ igual a π sobre 4. Bem, já temos esses valores calculados. Então, teremos aqui a raiz quadrada positiva de 2 sobre 2 sobre a raiz quadrada negativa de 2 sobre 2. Resolvendo isso, temos que tudo isso é igual a menos 1, o que faz sentido. Isso realmente se parece com uma reta tangente que tem uma inclinação negativa. Então, isso resume tudo, e talvez agora você esteja um pouco mais confortável
ao realizar uma revisão sobre coordenadas polares e também por ter aprendido algo novo sobre derivadas desse tipo de coordenadas. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!